Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a missionária Eliana Trindade. Estou aqui, né, irmãos? Mais uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos prepara nesse sábado abençoado, né? Espero que esteja tudo bem com vocês aí do outro lado, né? É uma honra, né, poder estar falando de Jesus para você, dizer o quanto nosso Deus é maravilhoso, porque ele vive e reina para todo sempre, né? Amados, eu tenho aqui nessa tarde, Deus colocou no meu coração nesta noite, né? Já entrando para a parte da noite, já é a tarde, mas entrando parte da noite já, né? Deus tem uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração, né? Acabou de colocar aqui no meu coração a respeito de Davi, né? Davi, ele foi chamado por Deus, escolhidos por Deus para apacentar as ovelhas de seu pai. É uma passagem bastante conhecida, né, irmãos? Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Mas, como o Senhor já tem falado, a palavra dele se renova em nossas vidas. A palavra do Senhor se renova em nossa vida cada dia. A cada dia, viu, irmãos? Nem que Deus fale 3 vezes a mesma palavra durante o dia, ele nunca vai falar igual, sempre vai falar diferente, da maneira que nós estamos precisando de ouvir naquele momento, né? E o momento que Deus quer falar contigo é agora, a respeito dessa passagem maravilhosa, a respeito de Davi, né? Davi ainda era moço, né, irmãos? Ele era novo quando Deus chamou ele para apacentar. O seu pai escolheu ele, né? O Davi para seu filho para apacentar as ovelhas. E o pai de Davi, que era, né? Havia muitas ovelhas lá no rebanho de seu pai. E daí o pai de Davi escolheu que Davi apacentasse as ovelhas. E foi que Davi, irmãos, começou a apacentar as ovelhas de seu pai. Aí, amados, aleluia, Jesus, só que no tempo passado, também quando Deus tinha, né? Deus tinha um projeto. Jesus tinha um projeto de escolher alguém para pregar o evangelho, para cuidar de uma obra, para cuidar de uma igreja, né? Para fazer uma missão, uma obra missionária. Deus falava com seus profetas. E os profetas eram enviados até a casa aonde a revelação, onde a visão de Deus pudesse ser concretizada, né? E que a pessoa que Deus estava mostrando que fosse escolhida por ele tinha que estar naquele lugar, né? E foi justo que Deus, irmãos, a mensagem é segundo que nós estamos precisando ouvir, né? Sabe que a história, aleluia, é muito maravilhosa, é uma verdade, é uma realidade que aconteceu, né? Aleluia, Jesus na vida de Davi, até que Davi tinha muitos irmãos, né? Tinha muitos irmãos. E então, daí Davi estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. E engraçado e bonita a história, bonito o jeito que Deus faz, porque Deus usou um profeta dele, né? Para ser enviado até a casa de Davi, né? Para resumir, irmãos, porque se for para contar detalhe aqui, não dá, né? É muito longo, né? Tudo, né? Então a gente resume segundo o que Deus vai falando no coração, né? Aí, irmãos, quando o profeta chegou na casa e falou, né? Para que ele se apresentasse, os filhos dele, que Deus havia o enviado ali porque tinha escolhido um, né? Para fazer a obra. Que Deus tinha que usar alguém ali, que Deus tinha uma obra a realizar. A mesma coisa quando a gente vai na casa das pessoas fazer visita, né?
a gente vai fazer uma oração, a gente vai pregar a palavra de Deus. Ali, através da palavra, o Senhor já começa a revelar, Deus já começa a mostrar em visão, né? Quando Deus tem uma obra realizada na vida de alguém, o Senhor já começa a falar, né? Avisar a gente, né? A respeito, tem uma obra realizada na vida dessa pessoa, tem uma missão a realizar na vida daquela pessoa. Então Deus começa a falar, porque nós somos profetas do Senhor, né? Então, amados, é a mesma coisa. E ali se reuniram os filhos os irmãos de Davi, ali, todo mundo ali, ficaram na sala, né? Todo mundo reunido ali. E o profeta ali e o pai de Davi também estava ali. Aí nessa hora o profeta começou a fazer a missão que ele foi enviado ali para fazer a missão. Que ali na casa, entre os irmãos de Davi, vamos dizer, alguém seria escolhido ali por Deus, que Deus tinha uma obra muito grande a realizar. Que coisa mais linda quando Deus quer fazer a obra na vida da pessoa, né, irmãos? A pessoa que é espiritual, que tem visão de Deus, ele consegue entender e ouvir a voz do Senhor. Mas para ouvir a voz de Deus, irmão, tem que ter muita comunhão. Tem que ter muita comunhão com Deus. Tem que ser uma pessoa muito obediente, que ouve o que Deus fala. Não se engane com qualquer vaso por aí, viu? Não se engane qualquer pessoa por aí não, viu? Porque, olha, tem que ter visão de Deus para poder entender, e discernimento, sabedoria, conhecimento nas coisas do Senhor. E tem que pedir para Deus falar o que realmente é, né? Verdade. Porque hoje a gente vê cada coisa que a gente fica até bobo, né, irmãos? Porque eu lembro que é que nem nós estamos falando a respeito da missão, né? A missão que Deus tem na vida de Davi. Porque, igualzinho Davi ele tá pagando preço pelo chamado dele. Porque ele foi apacentar as ovelhas do pai dele. É que nem nós, né? Eu posso falar? Eu creio que vários irmãos também que são chamados, escolhidos por Deus, profeta, missionários, né? De antigamente, de vários tempos atrás, vamos dizer. Você paga um preço pra você estar fazendo o que você é hoje. Porque nós temos que pagar um preço. E, olha, não é fácil essa missão não, para você ser escolhido por Deus realmente, começar a profetizar, começar a ser usado por Deus, receber os dons de Deus, tem que pagar um preço muito caro. Não é desse jeitinho não que nós estamos vendo hoje. Não, amados. Você querer o bem de uma pessoa é uma coisa. Agora, quando você vai profetizar, tem que ser Deus falar. Viu? Não fale uma coisa que Deus não mandou você falar. Que não vai acontecer. Você tem que abrir a boca para profetizar, deixar Deus te usar. Não você usar. Deixa Deus usar você que vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. E foi, né? Que a gente pagou um preço muito caro para estar aqui hoje, transmitindo o recado de Deus para tua vida, viu? Não foi fácil não. E não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil, viu? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, amados, ali, né? Como Deus foi mandado o profeta para entregar o recado para um dos filhos dali naquela casa. Aí passou um, passou dois, nada. 3 também não era, o Espírito Santo de Deus não confirmou. Passou o 4 também não era, o Espírito Santo de Deus não confirmou. Passou o 5 também não era, passou o outro também não era, Deus não confirmou. Então o profeta falou, bom, eu acho que não está aqui nessa casa, porque o Senhor não confirmou nada para mim. Nenhum de vocês é o que Deus tem uma obra a realizar, o chamado que Deus tem na vida dele. E não tem ninguém, todo mundo passou que está aqui, mas não foi nenhum aprovado. O Espírito Santo de Deus não aprovou. Nossa, Deus é fiel, irmãos. É fiel. Não adianta. E foi que o profeta perguntou, né, para o pai de Davi.
Viu? Tem mais alguém que não está aqui dos seus... Você tem mais algum filho que não está aqui entre nós? Ele falou assim, sim, porque, né, Davi era humilhado dentro da sua casa. Os irmãos dele queriam passar na frente dele, não respeitava ele. Ele era o menor, né? Davi era o menor, o pequeno, era o pequeno da casa, era o menor, né? Vamos dizer, o caçula, né, irmãos? Ele sempre foi aquele escolhido por Deus, porque aquele que é escolhido, Deus tem uma promessa a realizar na vida dele, na vida dela, sofre. Sofre desde pequeno, amados. Por isso, meus amados, aproveitando aqui que Deus está mudando, tocando no meu coração para falar. Por isso que nós que temos filhos, temos que tomar muito cuidado com eles desde pequeno. Porque sempre ali vai ter escolhidos de Deus. E nós temos que cuidar deles. Nós temos que zelar deles porque a obra que Deus tem vai chegar. Tem que zelar. E olha que... Daí o pai de Davi disse, olha, tem um aqui, que não tá aqui entre nós. Ele tá apacentando as minhas ovelhas lá no campo. Tá trabalhando, cuidando das ovelhas, limpando, cuidando delas, dando comida, dando água, apacentando as minhas ovelhas lá no campo. Dele, né, o profeta disse, manda chamar ele. O Senhor já te chamou? O Senhor já te escolheu? O Senhor já te chamou? É lindo quando o Senhor chama, né? Quando o Senhor escolhe alguém. É maravilhoso. Paga o preço. É dolorido, mas que a promessa tem que cumprir, tem que cumprir. E quem vai impedir a promessa do Senhor se cumprir na nossa vida? Ninguém, né? Ninguém vai poder impedir a promessa de Deus se cumprir na tua vida, nem na minha, na vida de ninguém. A promessa do Senhor vai se cumprir, querendo ou não. O Senhor, Ele chamou, Ele escolheu desde o ventre da tua mãe, desde quando você era no ventre da tua mãe, o Senhor foi escolhido por Deus, você vai fazer a obra. Vai chegar o tempo determinado pelo Senhor, que você vai fazer a obra do Senhor, porque você foi chamado para fazer a obra de Deus. Aí, foi chamado Davi lá no campo. Quando Davi chega, aquele rapaz tudo diferente, né, irmãos? Humilde, simples, rapaz do campo, trabalhador. O profeta já começa a sentir a diferença, não é assim? Já começa a sentir algo diferente. O compromisso com as coisas de Deus, o compromisso, né? Porque obedeceu a voz do seu pai para tomar conta do rebanho, tem que ser obediente também. Ali começa a sentir já o Senhor já mostrando para ele quem era o escolhido. E foi, né? Que quando ele fechou os olhos para fazer a oração, o Espírito Santo de Deus confirmou a presença de Davi. Que Davi era escolhido da casa de seu pai para tomar conta das ovelhas. Hoje, irmãos, nós vamos dizer assim, tomar conta das ovelhas é um pastor, é um missionário, pastor, né? Obreiro, um vaso de Deus, né? Entendeu? Então, foi chamado pelo Senhor, foi escolhido por Deus para apacentar. O que é apacentar? Apacentar é ensinar as ovelhas o evangelho genuíno e verdadeiro. Por isso que Deus, antes de chamar alguém, Deus prova ele. Prova se tem amor, se sabe ensinar, se tem paciência para ensinar, se tem paciência para instruir, se tem paciência para ensinar a orar, para ensinar a pregar, para ensinar a ler a Bíblia, para dar os ensinamentos. É tudo isso, tem que ter paciência. Temos que ter paciência para ouvir as ovelhas. Temos que ter paciência para ensiná-los. Não é com xingo, não é tirando fora da igreja, não é com palavras
sem educação, assim, não, você tem que cuidar, apacentar, e essa sabedoria só veio do alto, viu? Porque nós somos compostos por vários tipos de pessoas, cada um tem um jeito, tem uma maneira, tem, né, seu tipo, então nós temos, para pastorear, temos que pedir direção a Deus, temos que pedir para Deus discernimento, temos que pedir para Deus como ensinar aquela ovelha. Vai ter ovelhas rebeldes, que Deus vai te dar sabedoria para você poder ensiná-las, com amor, com carinho, com instrução. Não é xingando com palavras, não é falando coisas desagradáveis que você vai conseguir a cuidar das ovelhas. De maneira nenhuma. Você tem que ter muita paciência. Aquele que é escolhido de Deus para fazer essa obra, ele já vem, né, escolhido por Deus. Deus sabe, já foi aprovado pelo Senhor por tudo isso que eu acabei de falar, né? O Espírito Santo de Deus está falando a respeito disso hoje, que ele, rei Davi, foi escolhido para apacentar as ovelhas. As ovelhas eram do seu pai, mas depois que ele foi escolhido por Deus, ele foi levado no tempo, foi apresentado, né? Deus começou a trabalhar na vida dele. Depois ele começou, né, irmãos, a correr atrás das ovelhas do Senhor, né? Ali, amém? Mas até aqui a mensagem nesta noite. Deus tem obra na tua vida. Muitas vezes você é desprezado dentro da tua casa. As pessoas parecem que não te vê, né? As pessoas parecem que não vê você, não te entende, não entende você, né? E só que Deus, ele te entende. E você é um escolhido do Senhor, você, irmã, irmão, você, jovem, criança, vocês são escolhidos do Senhor. Para você saber se você é um escolhido de Deus, para fazer a obra, para trabalhar para Deus, você tem que orar. Primeiro passo, orar, jejuar, colocar a vida na presença dos senhores. Isso não tem nem como falar, né, irmãos? Tem que orar, jejuar, colocar a vida na presença de Deus. Tem que, ali Deus vai instruindo, vai ensinando como fazer essa missão. Missionar, obra missionária, irmãos, né? Sair, levar o evangelho aonde o Senhor mandar, né? É sítio, fazenda, em outra cidade, é nas casas, visita nas casas, visitar os hospitais, em todo lugar onde Deus mandar. Cada um tem uma missão, uma parte para se fazer. Por isso, primeiro tem que ser aprovado pelo Senhor. Tem que ser aprovado pelo Senhor. Viu? Então recebe essa palavra nessa noite. O Senhor te escolheu para fazer a obra. O Senhor tem um chamado, uma obra grande na tua vida. Viu? Se coloque na posição que o Senhor quer. Se coloque na posição que o Senhor mandou você estar. Ouça a voz do Senhor. O principal mandamento é você amar a Deus sobre todas as coisas. Depois amar seu próximo. Amar você mesmo, né? Amar você mesmo. Depois amar teu próximo como a ti mesmo. Tem que ter amor no coração, né? Em nome de Jesus, fica com esta palavra nesta noite. Você é escolhido pelo Senhor. Continue na caminhada. Continue orando. Converse com o seu pastor. Converse. Aleluia. Ele vai te instruir. Ele vai te ensinar, né? Aleluia. Converse. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma... Aleluia, como que eu faço, irmã? Isso aqui, vá conversar com o pastor. É muito importante você conversar com ele, né? E ele vai te instruir em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe, irmão, sua vida nesta noite. Que você possa receber um pouquinho dessa palavra, assim como o rei Davi foi escolhido para apacentar as ovelhas, para pregar o evangelho. Você também é escolhido do Senhor, né? Então faça o que o Senhor te mandou fazer. Aleluia. Se você já está preparado, já está alicerçado, aleluia, já está, né, irmãos? Colocou seu paletó, a sua gravata, né? Você já está bem ali preparado, enfrenta a batalha. Pregue o evangelho, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele, aleluia, viu? Faça a obra do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe,
Fique com esta palavra nesta noite. Em nome de Jesus, seja abençoado, em nome do Senhor. Irmãos, se inscreva aqui no meu canal, amados. Aleluia, compartilhe, tá? Compartilhe, se inscreva no canal. Aliança com Deus e esperança, tá? Deixa seu joinha. Ative o sininho de notificações. Escreva aqui nos comentários. Eu sou chamado, sou escolhido pelo Senhor, tá? Escreva aqui nos comentários. Eu aceito e recebo essa palavra em nome de Jesus. Seja ricamente aprovado pelo Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Pai do Senhor, fica com Deus.